Há um livro antigo, oculto por séculos, que fala de anjos caídos, gigantes e profecias esquecidas. Um segredo que a Bíblia não quis que você soubesse. Esse é o livro de Enoque. Está pronto para desvendar o mistério? Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu gostei se você quer mais desse conteúdo. Imagine um manuscrito que revela o pacto sombrio entre anjos e humanos e as consequências catastróficas desse acordo. O livro de Enoque não é apenas um texto, é uma chave para segredos proibidos. O livro de Enoque foi escrito há milhares de anos, encontrado em manuscritos etíopes e nas cavernas do Mar Morto. Por que a igreja o rejeitou? Por que ele ficou escondido até hoje? A resposta é simples. Este livro ameaça a narrativa tradicional. Ele fala de seres celestiais que desobedeceram a Deus e moldaram o destino da humanidade com conhecimentos proibidos. O próprio nome de Enoque ecoa nos textos sagrados. Um homem que andou com Deus e nunca morreu, sendo levado diretamente aos céus. Mas o que ele viu lá mudou tudo. O livro de Enoque descreve mundos invisíveis, viagens celestiais e um universo governado por forças ocultas. Mas o maior segredo estava na terra e envolvia anjos caídos. Segundo Enoque, 200 anjos conhecidos como vigilantes desceram à terra. Eles deveriam proteger a humanidade, mas caíram em tentação. O mundo nunca mais seria o mesmo. Esses anjos ensinaram aos homens magia, guerra e sedução. Azazel, um deles, revelou os segredos das armas e da feitiçaria. A humanidade foi corrompida. O livro descreve um pacto sinistro. Os vigilantes se uniram às mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes, os Nefilins, criaturas híbridas de poder devastador. Esses seres trouxeram caos e destruição à terra. A violência e o medo dominaram os povos antigos. E o céu? O céu observava em silêncio, preparando seu julgamento. O céu não permaneceu em silêncio por muito tempo. Deus enviou Enoque como mensageiro. Ele deveria levar uma resposta aos vigilantes. O perdão estava fora de alcance. Imagine a cena. Anjos imponentes ajoelhados implorando misericórdia. Mas o Criador já havia decidido. Eles seriam aprisionados nas profundezas até o grande dia do juízo. Azazel, o mais temido entre eles, foi lançado no deserto, acorrentado sob as rochas, aguardando o dia em que sua sentença seria completa. O mal seria confinado. O livro de Enoque descreve anjos sendo levados ao abismo, um lugar sombrio além do nosso mundo. Lá, suas almas seriam torturadas até o fim dos tempos. Mas o julgamento não era só para os vigilantes. Os Nefilins, os gigantes gerados por essa união profana, também estavam condenados. O próprio planeta sentiria o peso dessa sentença. Os Nefilins eram mais do que gigantes. Eram monstros sedentos por sangue. Sua fome e violência devastaram a terra. As lendas falam de cidades inteiras destruídas. Esses gigantes misturavam força brutal com inteligência corrompida. Eles dominavam e escravizavam povos, instaurando o medo. A humanidade estava à beira do colapso. O livro de Enoque diz que o dilúvio não foi apenas para purificar a humanidade, mas para exterminar os Nefilins. Uma limpeza definitiva da corrupção na terra. Mas, e se nem todos eles foram destruídos? Existem relatos antigos e teorias modernas que sugerem que alguns Nefilins sobreviveram, escondidos ou adormecidos. E se essas criaturas ainda espreitam nas sombras esperando o momento certo para retornar? O livro de Enoque nos alerta. Nem tudo o que foi enterrado permaneceu lá. O livro de Enoque não fala apenas de anjos e gigantes. Ele revela segredos celestiais sobre o funcionamento do universo. Um conhecimento que ultrapassa o tempo. Enoque descreve portais que ligam a Terra a reinos celestiais. Câmaras ocultas nas estrelas, onde entidades superiores governam as leis do cosmos. O patriarca fala das casas das estrelas, locais onde os anjos controlam os movimentos do Sol, da Lua e das constelações. Um mapa secreto do universo. Ele testemunha os ciclos do tempo e as engrenagens invisíveis que regem as estações, os eclipses e as marés. Um conhecimento oculto da maioria dos mortais. O livro de Enoque também fala dos 7 céus, camadas superiores de existência, cada uma habitada por seres com diferentes funções e poderes.
Ao chegar no nível mais alto, Enoque presencia o trono de Deus, cercado por uma luz tão intensa que sua visão quase não suporta. Ali, o destino da criação é selado. Ali ele entende. Tudo na criação é conectado por leis superiores. O caos na terra reflete o desequilíbrio nos céus, e o preço da rebelião será cobrado. Enoque, agora ciente do segredo das estrelas e da corrupção dos anjos, retorna à terra para avisar a humanidade. Mas poucos dariam ouvidos à sua mensagem. Essas revelações foram tão perturbadoras que muitos acreditam que a igreja manteve o livro de Enoque longe dos olhos do mundo, até hoje. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: por que os segredos do cosmos e dos anjos caídos foram banidos? Quem temeria tanto essas verdades? O livro de Enoque não apenas narra o passado, mas alerta sobre o futuro. Suas páginas falam de um apocalipse que virá para restaurar o equilíbrio quebrado. Segundo Enoque, haverá um tempo em que os anjos caídos e seus descendentes voltarão. Uma era de trevas se espalhará pela terra antes da luz triunfar. Ele descreve a ressurreição dos justos que se erguerão para testemunhar o julgamento final. Céu e terra estremecerão quando a justiça for aplicada. Os reis e poderosos que seguiram as trevas serão punidos. Serão lançados ao mesmo abismo que os vigilantes, onde o fogo eterno os consumirá. Mas há esperança. O livro fala de um novo mundo que surgirá das cinzas. Um reino de paz, onde os justos caminharão ao lado do Altíssimo. O texto ainda fala de estrelas caindo do céu, montanhas desmoronando e mares invadindo as terras. Sinais inconfundíveis de que o grande dia se aproxima. Enoque viu com seus próprios olhos o que poucos ousaram imaginar. Um final devastador, mas necessário para restaurar a ordem no universo. Alguns estudiosos veem paralelos entre essas visões e as profecias do Apocalipse de João. Seriam dois lados da mesma revelação proibida? O que é certo é que o livro de Enoque alerta: a batalha entre luz e trevas está longe de ter acabado, e quando ela recomeçar, ninguém poderá ignorar. Mas por que essas profecias foram silenciadas? Quem temeria tanto a revelação de um final inevitável? É o que vamos ver a seguir. O livro de Enoque foi silenciado pelas autoridades religiosas. O motivo? Suas revelações desafiam o controle e a ordem estabelecida pela tradição. Imagine um texto que mostra que anjos se rebelaram, ensinaram magia e criaram monstros. Isso poderia abalar a fé e criar dúvidas profundas nos fiéis. A igreja escolheu esconder Enoque, temendo que as pessoas questionassem a versão oficial sobre o bem, o mal e o próprio papel da humanidade no cosmos. Durante séculos, apenas pequenos grupos e ordens secretas conheciam seu conteúdo. Ocultistas e estudiosos buscavam respostas nas entrelinhas proibidas. O livro reapareceu com força após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran, nos anos 1940. A partir daí, o mundo voltou a questionar o oculto. Mas ainda hoje, o livro de Enoque não é aceito pela maioria das religiões. Um texto que revela uma face oculta do divino, perigosa demais para alguns, ou um fragmento de uma verdade enterrada pela história. Muitos acreditam que Enoque carrega chaves para decifrar o universo. O silêncio em torno desse livro é a prova de sua importância. Afinal, o que tanto temeram? As respostas talvez estejam escondidas entre suas páginas. Por trás de cada lenda há sempre um grão de verdade. E no caso de Enoque, talvez o que mais assuste não seja a ficção, mas a possibilidade de ser real. Mas o que o livro de Enoque realmente nos ensina sobre nós mesmos, o cosmos e os perigos que espreitam nas sombras? Chegou a hora de refletirmos. O livro de Enoque é mais do que uma obra esquecida. É uma janela para segredos antigos, para um mundo onde anjos desceram e mudaram o destino da humanidade. Ele nos convida a questionar o que sabemos sobre o bem e o mal, sobre a origem da corrupção e o papel da humanidade no grande teatro cósmico. E se os segredos de Enoque estivessem mais próximos do que pensamos? E se as forças que ele descreveu ainda influenciam o mundo hoje, nas sombras? Será que as guerras, os avanços tecnológicos e até as quedas de civilizações antigas têm raízes nesses pactos esquecidos entre anjos e homens? O livro de Enoque nos desafia a enxergar além do visível, a perceber que nem tudo o que foi apagado da história foi esquecido pela realidade. Agora cabe a você decidir: o que é mito
E o que é verdade oculta? Até onde estamos dispostos a ir para encontrar respostas proibidas? No fim, talvez Enoque nos ensine mais sobre nós mesmos do que sobre os anjos, sobre as escolhas que fazemos e os segredos que escolhemos ignorar. E você, está pronto para olhar além do véu e encarar as verdades esquecidas pelo tempo? O livro de Enoque ainda sussurra para quem ousar ouvir. Se quiser que eu traga mais mistérios e livros proibidos, curta, compartilhe e se inscreva. O próximo segredo pode ser ainda mais profundo, porque no mundo oculto, sempre há algo mais esperando para ser revelado.